Muito boa noite, está começando aqui pelo canal YouTube, pelo Instagram e também pelo Facebook, mais um Júlio César 8h30, nosso encontro de todas as quintas-feiras aqui nas plataformas digitais. Antes de começar mais esse vídeo, eu gostaria de pedir para que você acessasse aí, colocasse a sua inscrição, desse um like e desse uma força aí para o nosso canal. Eu tenho o prazer e a honra de receber aqui nos estúdios do Júlio César 8h30, ele que é formado em administração pela FUCRE, né, a Universidade de Criciúma, da turma de 84, professor Everaldo José Tiscoski. Muito boa noite, professor. Boa noite, Júlio. Prazer estar aqui no seu programa Júlio César 8h30 e poder contribuir, poderemos conversar aí sobre algumas situações, sobre o mundo atual da educação. É sempre um prazer, né, falar sobre educação, falar sobre as nossas instituições. Professor Everaldo, a gente falava antes aqui nos bastidores sobre educação, a educação em Criciúma e em toda a região sul do estado de Santa Catarina. O senhor começou trabalhando em outra instituição, mas hoje administra a Escola Superior de Criciúma, a ESUCRE, que tem parceria com um dos grandes grupos universitários do país, que é a Uniaselv. Como é que está esse entrosamento Uniaselv e ESUCRE para os nossos alunos aqui da região sul de Santa Catarina e de todo o Brasil? Ok. Bom, a ESUCRE é uma instituição de ensino que iniciou suas atividades no ano de 2001, na cidade de Criciúma, né? Decorrente de um projeto iniciado no ano de 1999, que demonstrava, depois de uma longa pesquisa feita em todo o sul de Santa Catarina, a necessidade da criação e da implantação de mais uma instituição de ensino e que tivesse uma educação, que tivesse cursos que pudessem explorar os potenciais da nossa região sul de Santa Catarina. Então, no ano de 2001, através de uma autorização do Ministério da Educação, nós iniciamos as nossas atividades na Escola Superior de Criciúma, Faculdades ESUCRE, e logo no início nós percebíamos a necessidade de agregarmos mais um produto, a educação superior presencial, para atender uma demanda muito grande de pessoas que precisavam estudar, que tinham a consciência de estudar, queriam estudar, sabiam que tinham que se desenvolver em algum campo profissional, adquirirem um conjunto de habilidades e competências para desenvolver atividade profissional, mas que não tinham a condição de ir para uma sala de aula todos os dias da semana, de segunda a quinta, né, e fazer o investimento num curso presencial que tem um valor superior aos custos daquilo que nós denominamos hoje de EAD, que são as graduações e as pós-graduações na modalidade à distância. E logo em seguida, então, a ESUCRE começou com um crescimento bastante positivo, um desenvolvimento muito positivo. E no ano de 2005, nós decidimos, então, buscar uma parceria, criarmos o nosso ambiente de EAD para proporcionar aqui no sul de Santa Catarina a possibilidade das pessoas poderem continuar os seus estudos, buscar os seus estudos de nível superior, também na modalidade EAD. Na época, Júlio, nós estudamos algumas grandes marcas, alguns grandes players, verdade que ainda existiam poucos, né? E destes poucos nós encontramos então a Uniaselv. Por algumas razões nós optamos em fechar essa parceria com a própria Uniaselv e não com outros players, por algumas razões. A primeira delas é que ela era de Santa Catarina, né? A sede da Uniaselv era e ainda fica na cidade de Indaial, ali no vale do Itajaí, e ela foi criada por um investidor, o professor José Tafner, que também tinha toda a sua vida voltado para a educação. A Uniaselv é fruto, é resultado de um sonho de um profissional, de um professor que trabalhou a vida inteira como professor, como diretor, como reitor. Ele foi reitor da FURB lá em Blumenau, ele foi secretário de Educação de Santa Catarina, ele foi subsecretário de um dos órgãos do Ministério da Educação, ele atuou muito tempo em Brasília na educação, então ele teve a vida dele voltada para a educação. Entendíamos que, assim como a ESUCRE, que foi formada, né, por um casal, o professor Lecir e a professora Anita, que tem toda a vida deles dedicada para a educação, me uni neste projeto no ano de 1999,
também voltado para a educação. A minha vida profissional também, boa parte dela foi na educação. Então, logo eu me formei em 84 na FUCRE. Em 85 eu já comecei a atuar como subcoordenador do curso de administração e coordenador de estágios do curso de administração da então FUCRE. E lá permaneci até o ano de 2000, quando então me afastei para implantar e iniciarmos o projeto da Exucre. Com o advento da Uniaselv e com o advento da internet, que antes de 2005, para quem lembra, né, o mundo da internet é muito distante deste mundo que nós vivemos hoje. Né? A internet era um serviço de difícil acesso, de um custo muito alto e de uma qualidade duvidosa. Então, essa era a realidade da internet até então. O negócio era... o acesso era o dedicado, né? Dedicado. Tinha que ter uma linha telefônica. Discada, exatamente. O velho telefone aqui, o cara discava e acessava uma linha, né? Eu lembro bem que no ano de 1999, né, contar uma história, quando a gente começou a desenvolver o projeto da Exucre, internar os projetos do Ministério da Educação, quando nós tínhamos que fazer acesso com o MEC para buscar informação, baixar arquivos, né? Nós tínhamos uma linha telefônica só na nossa instituição. Exclusivo. Então, quando eu acessava a internet, quando eu tinha que acessar o site do MEC, quem precisasse usar o telefone não conseguia usar o telefone, porque ele estava preso com... Tinha que ter uma linha praticamente dedicada só para isso. Para a internet, né? Fazer um upload e um download era o dia inteiro, né? Deixava a noite inteira para o arquivo estar baixado no outro dia. Né? Uma das defesas que eu faço, né, até hoje foi a privatização das teles no Brasil. Né? A privatização das teles no nosso país, o resultado está aí hoje. Né? Hoje nós temos vários serviços, N empresas atuando. Não vou discutir custo, na minha opinião o custo é muito baixo de telefonia hoje. E o grau maior é a democratização do acesso ao sinal que o brasileiro tem hoje. Verdade. Ainda estamos atrasados em relação à tecnologia de outros países na efetivação do 4G e do 5G. Né? Nós estamos no 3G, muitas regiões já têm o 4G, ainda mal implantado, e o 5G que nós agora estamos começando a discutir, né? Em algumas regiões do Brasil, os grandes centros, né, já podem testar e já usufruírem desse projeto. Então, na hora que o 5G vier para todo o país, e mais com o fechamento agora da nova regulamentação da internet no Brasil, das comunicações no Brasil, e o governo definindo, né, qual tecnologia implantar, em mais 1 ano, 2 anos, nós temos aí o 5G também disseminado em todo o país, facilitando ainda mais esse processo de educação à distância, que permite, né, que as pessoas possam, do melhor ambiente que lhe convier, da sua residência, do seu ambiente de trabalho, do seu ambiente de lazer, acessarem ambientes acadêmicos, acessarem ambientes de estudo para lhe fazerem o seu aprendizado. E o aluno ir para a instituição de ensino para fazer aula prática, para fazer network, para fazer avaliações, para fazer estágio, para tirar dúvida, para ir lá dialogar com o seu professor naquilo que ele ficou com dúvida. Agora, a ampliação do conhecimento, o aprender a parte teórica, a discutir, a conversar, cada vez mais nós vamos fazer de forma remota. Professor, antes de nós falarmos exatamente dos trabalhos da Exucre e Uniaselv aqui na região, dos polos e tudo mais, o pessoal quer conhecer um pouquinho o professor Everaldo. A família oriunda de onde, a sua formação nos colégios, né? no ensino fundamental, ensino médio, né? O senhor teve alguma participação com instituição religiosa, alguma coisa? Como é que é a sua formação como criança e como adolescente, como jovem? Vamos lá. Sempre é bom falar, né? Recordar. Recordar. Falar do nosso passado é uma maravilha. Eu nasci no município de Forquilinha, na época distrito de Criciúma, né? Forquilinha, ali próximo a Criciúma, 18 quilômetros de Criciúma. Era um distrito, um pequeno distrito do município de Criciúma, então. Eu venho da família Tiskoski, Everaldo José Tiskoski. O sobrenome, embora é polaco, né, mas a nossa origem é alemã. O meu verdadeiro sobrenome é Rosner. Né? Mas em função das guerras no final do século retrasado, quando os nossos antepassados tiveram que deixar então a Alemanha, para poderem sair da Alemanha e terem acesso a outro país, no caso o Brasil, eles tiveram que fazer a troca do sobrenome em função de perseguições religiosas, perseguições de guerra e tudo mais.
Então, nós adotamos, adquirimos, ganhamos, né? Conta a história que foi um oficial do exército polonês que deu toda a sustentação da fuga deste grupo da Alemanha, né? E aí ele deu a documentação nova com o sobrenome, então, Tiskowski, que todos os Tiskowski aqui no Brasil até hoje utilizam esse sobrenome. Uhum. Outro já diz um pouco diferente, que não ganhamos o sobrenome Tiskowski, na verdade, nessa fuga, alguém roubou a documentação no oficial polonês, e aí com ela veio para o Brasil, e até hoje, né, são as histórias do final do século retrasado, tantos e tantos imigrantes que hoje estão aqui no Brasil, né, desta imigração feita de europeus para o Brasil, ou que, com o longo da história, acabaram trocando o seu sobrenome, que foi o nosso caso também. Então, aí a palavra Tiskowski até hoje. Então, nasci em Forquilinha, me criei em Forquilinha, estudei no Colégio Sagrada Família, lá de Forquilinha, um colégio de freiras, né, com uma educação, uma qualidade tida como muito boa, espetacular, e realmente foi. As irmãs, as freiras lá, uma seriedade muito grande com a educação. Até hoje, esse colégio existe, até hoje forma lá bons alunos, e de lá saíram muitos egressos depois de sucesso aí na vida pessoal e na vida profissional. Como em Forquilinha só tinha o ensino, na época o ginásio, que hoje é ensino fundamental 1 e 2, né? Primário e ginásio, hoje fundamental 1 e 2. Em 74 eu encerrei então o ginásio em Forquilinha, e aí vim para Criciúma para fazer o ensino médio. Em Criciúma fui estudar então no Colégio Marista, onde eu fiz somente o primeiro ano do ensino médio. E desde então eu comecei a trabalhar lá em Forquilinha, inicialmente no supermercado Barbieri, hoje não existe mais, né? Tinha o supermercado Barbieri, e logo eu comecei a trabalhar meio período no Grupo Eliane, no frigorífico Eliane que tinha lá em Forquilinha, como office boy, né? Na época era contínuo, hoje tem um nome mais bonito, chama-se office boy. E aí logo me despertou muito o interesse pela administração, pelo serviço burocrático, pelo serviço de escritório na época, né? Que se entende então hoje por os serviços administrativos. Me apaixonei por aquilo ali, ainda gurizão. No primeiro ano do Colégio Marista eu rodei, não consegui vencer, eu rodei numa disciplina de matemática. Sempre a matemática. Matemática. E aí o meu pai disse: meu filho, tu rodou, agora não vou mais te sustentar, tu trabalhando meio período para estudar no colégio, não. Tu vai estudar à noite, vai trabalhar o dia todo. A melhor coisa que meu pai fez para mim. Que bom. Com 15 anos, eu comecei daí a trabalhar na Eliane o dia inteiro, daí já numa outra atividade dentro do escritório, e fui estudar à noite, então, em Criciúma, e já num colégio técnico de administração, que era realmente o que eu queria, era a minha vontade, eu sabia que eu queria fazer aquilo ali. Estudei, então, no Colégio Técnico de Administração de Criciúma. Então, logo me formei, fiquei um ano sem estudar, e depois fiz o vestibular, então, na FUCR, e ingressei no curso de administração, no qual me formei, então, em 1984. Me formei em 84, em 85, já recebi o convite do professor Osnid Souza, que era o coordenador do curso de administração. Hoje ele está aposentado, depois foi exator fiscal da Exatoria do Estado de Santa Catarina por longos anos, e pelo professor Vânio Coral. Os dois eram coordenadores do curso de administração, Vânio Coral lá de Araranguá, para ajudar na coordenação do curso e coordenar os estágios do curso. E eu disse: mas recém-formado, não, mas tu foi um bom aluno, tu tem boa experiência, trabalha numa grande empresa, tu pode trazer experiência. A essa altura eu já era gerente no Grupo Eliane, gerente de informação dentro do Grupo Eliane, então já tinha um determinado cargo, tu consegue fazer aqui bons encaminhamentos nessa área. E eu aceitei o desafio e comecei então a trabalhar durante o dia no Grupo Eliane e à noite na FUCR, ajudando a coordenar o curso de administração. Depois, no ano de 96, né? 94, 96, o Grupo Eliane vendeu a parte de frigorífico para o Grupo Ceval, que era a minha área de atuação. Eu voltei então para Cocal, para trabalhar na Eliane Cerâmica, e por ali permaneci mais 3 anos, até que em 99, então, me desliguei por completo do Grupo Eliane, e já estava, então, com o projeto da Exucre todo formatado, todo pronto,
E aí sim me desliguei do grupo Eliane, me desliguei da FUCRI também, para me dedicar exclusivamente à implantação da Escola Superior de Criciúma. Neste meio tempo, eu fiz a pós-graduação, primeiro de Administração Financeira e Orçamentos, depois fiz a pós-graduação de Engenharia Econômica e de Produção, e depois fiz a pós-graduação na UCES, que é a Universidade de Buenos Aires, numa parceria com a Unisul, a pós-graduação de Integração para a América Latina, estudo do Mercosul, e depois eu acabei fazendo o mestrado na Universidade Federal em Engenharia de Produção. Fiz todo o mestrado, só acabei não defendendo depois a minha tese. Então, fiz o mestrado, cursei o mestrado, fiz a tese, mas não a defendi. Então, não tenho título de mestre. E se tornou, então, uma pós-graduação também. Então, fiz essas 4 pós-graduações. Por falta de tempo, não consegui mais estudar depois, né? E tenho agora o meu projeto de vida, né? É diminuir um pouco o trabalho dentro da ISUCRI, né? Começar a dar uma parada nessa jornada muito intensa que a gente tem, muito gostosa que a gente tem, mas temos que dar uma parada, repensar um pouco, acalmar um pouco. Desacelerar. Desacelerar, né? E aí eu vou fazer o curso dos meus sonhos, que é fazer teologia. Eu quero entrar na faculdade de teologia ou fazer logo o doutorado de teologia, que é uma grande curiosidade que eu tenho, né? É por que as pessoas têm credos, da onde vêm esses credos, por que elas acreditam nos credos dela e como faz bem para as pessoas terem o credo. E às vezes tu percebe pessoas que não têm credo nenhum, o vazio que elas têm. Sim. Então, eu acho que é um desafio, é interessante e eu quero entender um pouco melhor essa situação. O senhor pode começar aí pelaquela velha frase, se me permite, né, uma opinião, né? A fé remove montanhas. Não tenha dúvida. Remove montanhas. É. Quem tem fé tem um vasto horizonte pela frente. Quem não tem fé, ele não sabe para onde está seguindo, né? Não sei se você já ouviste a expressão, eu já vi mais de uma vez, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E às vezes uma pessoa diz algo negacionista, mas graças a Deus. Graças a Deus. Então, assim, senão ele tem um credo. Por que esse credo? Até o maior ateu, no último momento da sua vida, da sua agonia, ele vai ter a esperança de que existe um ser superior que vai lhe tirar daquela. Então ele diz, se Deus quiser. Mas o Júlio, o próprio ateu, ele tem um credo. O fato dele não acreditar em nenhum Deus, ele não tem Deus na vida dele, nenhum Deus. Cada religião tem o seu Deus, né? Ele não quer acreditar em nenhum Deus. O fato dele não querer acreditar em nenhum Deus, esse é o credo dele. Então ele acredita que não tenha nenhum Deus. Mas o fato dele querer crer que não tem nenhum Deus, ele tem o credo. Já que o senhor tocou em religião, até para o pessoal se identificar, o senhor é católico? Sou católico. Sou católico. Apostólico romano. Católico, apostólico romano, né? Praticante ou meio relaxado? Não, meio relaxado, meio relaxado. E sinto falta, tá? Sinto falta, acho que é um erro da gente. Independente da religião, nós temos que Nunca sentiu vontade de ir para o seminário, de ser padre? Muito, quando eu era criança, né? Bem lembrado, Júlio, quando eu era criança, estudando lá no colégio das freiras. Sim. Por um bom tempo eu fui coroinha, né? Eu fui ajudante lá dos padres, né? Toda a nossa turma lá. E por muito tempo a minha vontade era ir para o seminário. Ir para o seminário. Tanto que a irmã Maura, nossa professora de religião, nunca esqueço dela, ela me encontra, agora não porque ela já não está mais aqui, mas quando ela me encontrava alguns anos atrás, ela sempre dizia, né? A minha decepção foi não te ver padre, porque eu tinha certeza que ia ser padre. Então, Não, o perfil o senhor tem, né? Se o senhor me permita, desculpa a falta de respeito, mas o senhor tem o perfil, né? Tem a oratória, né? E tem o carisma, né? Que geralmente a maioria dos padres vocacionais tem, né? Porque hoje a gente sabe que como pastor, como padre, como qualquer outro, tem muita gente que não é vocacional, é por profissão. Mas temos aqueles que são vocacionais. Não, né? Imagina, não é nenhuma falta de respeito, Júlio. Fique muito, muito à vontade. O meu pai foi seminarista. Sim. Né? Meu pai ficou muitos anos no seminário, onde ele aprendeu música, né? E hoje, a vida inteira dele depois foi um grande maestro aqui na região, né? Hoje só não é mais maestro pela idade dele, né? Então, deixou... Ele não dirige, não coordena e não implanta mais corais. Mas ele foi seminarista e teve 2 irmãos meus foram para o seminário. Somos em 5 irmãos, 5 homens.
2 foram para o seminário, mas voltaram, nenhum escaparam. Então agora está se encaixando, né? Porque às vezes a gente, ó, quando falou em José Tiscoski, eu lembrei do pai do Leodegar, que é seu tio. E o seu pai é o maestro Tiscoski, de Forquilinha de Criciúma. Exatamente. Sabia que alguma coisa puxava ali, né? E o senhor tem vocação para música? Toca algum instrumento? Não, eu cheguei a fazer... Não tocou nem um tamborzinho na fanfarra, né? Não, fanfarra sim. Fanfarra, sempre participei de fanfarra, né? Era o oficial da fanfarra lá do colégio de Forquilinha por muitos anos. Certo. Mas era só mesmo para 7 de setembro, no carnaval, e aí com a famosa banda Matusa, sim, que tocava nos carnavais, aí por vários carnavais a gente foi tocar junto com Matusa, mas aí era mais barulho, era mais festa. Tipo uma escola de samba, né? E a minha vontade era sim tocar violão, fiz uns 2 cursos, né, de violão, mas não consegui desenvolver não. Longe disso, longe de ser aí um instrumentista ou coisa parecida. Muito diferente do meu pai, não. Ele realmente aprendeu música, ele interpreta música. Ele lê música. Lê partitura, escreve partitura, sim, faz... Ele recebe muitas músicas, recebia, né, muitas partituras, né? Sim. Como era muito de igreja, meu pai é extremamente religioso. O instrumento principal dele era o quê? O teclado? Teclado, o harmônio? teclado, Primeiramente o harmônio, né? Depois o piano, né? O órgão. E depois flauta, né? E flauta? Para pegar o tom das músicas. Transversa aquela? Para pegar o tom das músicas. Então, meu pai, ele pegava recebia uma partitura, vamos supor, agora estamos indo para a Semana Santa, né? Então, ele pegava uma missa, ele recebia as partituras para as músicas da missa da Semana Santa. E ele ensaiava em casa, transformava aquelas partituras nos tons de música e ia para os corais dele ensaiar, ele implantava. Então ele lia com muita facilidade. E o meu pai foi um dos poucos, eu não conheço outro, ele conseguiu gravar um CD, eu vou te mandar depois, Júlio, um CD, onde ele interpreta 18 músicas nas 4 vozes, ele mesmo. Ele mesmo. Ele mesmo. Então, dentro de um estúdio, né, ele foi e cantou a música na primeira voz. Em cada faixa, feminina. uma voz diferente. 2 dias depois de descansar a voz, retreinar para a segunda voz, ele foi lá. Tenor. Cantava. Na terceira vez, ele foi lá para cantar no tenor. E, por fim, ele foi lá para cantar no baixo. Então, se tu ouvir o CD dele, tu entrega para uma pessoa, né? A pessoa vê a música, pô, que bacana, pô, coral, quantas vozes, né? Quantas pessoas? Não, é uma pessoa só. É uma pessoa só. Hoje já tem equipamentos que faz isso, né? Eu já tive em mãos, né, um equipamento que você canta e dá o comando ali, aperta, e ele faz isso. E seu pai fez isso cantando, de forma natural, cantando e gravando uma faixa diferente da outra, depois mixaram, fizeram uma mixagem, né? No estúdio lá ali de Forquilinha, de uma banda que tinha lá, como é que é o nome? É uma banda sertaneja, né? Os Pampas, os nativos do Pampa, uma coisa assim. Sim, uma banda que toca os pampianos, uma coisa assim, né? Eles têm um estúdio, deve ter ainda, é um estúdio, na época, muito, muito bem equipado lá, e lá eles fizeram essa interpretação, então. Legal. Então, ele aprendeu essa música, então ele foi para o seminário, quase foi padre, né? Não foi como religioso até hoje. Se padre pudesse casar, ele seria padre. Certamente. Ele seria padre. Certamente. E talvez essa situação que você relatou, né, que nós temos hoje, que eu tenho hoje, talvez tenha vindo dele. Tenha vindo dele, né? Professor, vamos então voltar agora especificamente aqui para a área educacional. O que o senhor pensa com relação ao estudo à distância? Existem alguns críticos, conversei com vários reitores de faculdades tradicionais presenciais, óbvio que cada um quer puxar a brasa para a sua sardinha e tem todo esse contexto comercial também. Mas o senhor falou ainda há pouco que se tornou uma universidade bem mais barata, porque a pessoa estudar 4 anos e meio conforme o curso, ou até 8 anos presencial, é uma fortuna, né? Eu lembro que quando eu me formei dava para comprar uma casa, dava para comprar 3 carros, se eu fosse pegar todos os boletos lá da gloriosa Faculdade Estácio de Sá, que tem a sede no Rio de Janeiro, e
e o campus ali em São José, em Barreiros, né? E a gente somou tudo, eu e a esposa, no final, aquela pilha de boletos, dava para comprar uma casa, dava para ter comprado 3 carros, né? Mas o saber é muito mais importante do que qualquer outro bem material, né? É um capital intelectual que se adquire, que não tem preço, né? Mas o que o senhor acha com relação ao estudo à distância? Ele tem as suas deficiências? O aluno pode, num Y entre o certo e o errado, às vezes interpretar de forma errônea por estar sozinho e não ter um orientador? Ô, Júlio, se nós analisarmos a história da educação à distância, que começou na Europa, isso já tem décadas e décadas, né? Quem no Brasil não lembra do Instituto Universal Brasil? Sim. Eu sou formado pelo Instituto Universal Brasil. Aquele que mandava um materialzinho pelo correio? Pelo correio. Brasileiro, né? Instituto Universal Brasileiro. Instituto Universal Brasileiro. Brasileiro. Eu me formei em arquitetura. Era uma vontade que eu sempre tive de fazer, era desenho. Eu me formei em arquitetura. Ainda fazendo o ensino médio, né? Eu fazia aquilo ali e acabei gostando e acabei continuando e me formei lá em técnico. Fiz muitas casas lá em Forquilinha desenhadas, que na época o técnico podia fazer casa de até 99 metros quadrados de um piso só. Então, podia assinar, a prefeitura reconhecia tudo. Júlio, todo mês tu recebia na tua casa um envelope com todos os manuais. Dali tu estudava, tinha dúvida, tu perguntava a dúvida, botava no correio, um mês depois vinha a resposta da tua dúvida. Bom, que velocidade. Uma velocidade de criar. Era lento? Era lento. Você aprendia? Aprendia. Mas funcionava. Aprendia. Uhum. Qual é a diferença daquele ensino à distância do de hoje? Hoje é online, é real time. Por quê? Aquilo que nós falamos antes, né? Os meios de comunicação permitem hoje que isso que nós dois estamos fazendo aqui prazerosamente, de forma presencial, nós poderíamos estar fazendo um distante do outro. Você aqui em Lauro Miller e eu lá em Criciúma. Exato. Poderíamos participar, gravar, tudo bem. Poderíamos. Hoje a tecnologia permite esse distanciamento geográfico, mas presencialmente em termos técnicos para desenvolver as suas atividades. Assim é na área da educação também. O diferencial da educação à distância para a educação presencial não está na qualidade do aprendizado. Está no potencial de cada aluno, de cada cidadão aprender. É característica das pessoas. Tem pessoa que ele tem capacidade de aprender EAD, através do ensino à distância, mas ele vai se sentir mais seguro em ir para a sala de aula, presencialmente. Ele vai para a aula presencialmente. Tem pessoas que é o contrário. Não, eu quero aprender no EAD, para mim é tranquilo, eu cresci com isso, eu exerço várias atividades no dia a dia através do EAD e eu vou me dar bem dentro de um programa EAD. E ele vai ter ensino através da modalidade à distância e vai aprender. Então, cada cidadão, de acordo com a sua característica, a sua condição, a sua formação, né? Até o ponto em que ele decide iniciar o curso superior, ele vai decidir se ele quer fazer ensino à distância ou presencial. Um aluno, um cidadão, que tem uma autodisciplina muito aguçada, muito madura, que ele é disciplinado com o seu dia a dia, ele certamente não terá grandes dificuldades em fazer um curso à distância. Já aquele cidadão, e não é nenhum erro, né? Tu não ser disciplinado. É erro se tu não for disciplinado dentro das normas, das leis, isso claro, sim. Mas no teu dia a dia, aquele cidadão que não consegue ser disciplinado, que não consegue se concentrar e que precisa de motivação à sua volta, que precisa do network com outras pessoas para ele aprender, esse aluno ele vai para o ensino presencial. Certo. Essa é uma parte do cidadão. A segunda parte é a situação financeira de cada um, né? É sabido que o ensino à distância, ele te proporciona a oportunidade de tu acessar e permanecer no ensino superior ao custo muito menor. A mensalidade é menor, porque a demanda é maior, né? E o custo de fazer ensino é o custo como qualquer outro produto. Se tu consegue fazer uma grande quantidade dentro de uma mesma estrutura, o custo unitário daquele produto é bem menor. Então, se tomarmos o nosso exemplo, né? Um aluno ir para um curso de administração lá na ISUCR, em Criciúma, presencialmente. 40 alunos na sala de aula.
ele vai ter um professor exclusivo para 40 alunos. O custo daquele professor será rateado naqueles 40 alunos. Ah, é mais próximo, é melhor? Ok, é mais próximo, é melhor, é mais confortável, dá mais segurança para aqueles alunos. No ensino à distância, o mesmo professor que vai estar numa rede, ele poderá estar dando aula simultaneamente para 300, 400, 500 alunos. Então, o custo daquele professor vai ser rateado por esses alunos. Ah, mas cada polo tem que ter um tutor. Então, se tu juntar o custo de um professor, que vai ganhar o mesmo valor do professor do ensino presencial, e mais os professores tutores distribuídos em todo o polo, juntar todos eles, ele vai ter lá esses 400, 500, 600 alunos, mesmo assim, você rateando, o custo é infinitamente menor do que aquele pequeno grupo que tem, entre aspas, o privilégio de estar à frente de um professor. Uhum. Para aquele aluno que tem dificuldade de aprender de forma remota, de forma online, óbvio que ele estar lá presencialmente tem muito mais vantagem. Agora, repito, as pessoas que têm facilidade em interagir-se no ambiente virtual, no ambiente online, via uma sala de aula virtual, a capacidade dele aprender, é isso que nós temos que nos ater, é a capacidade da pessoa de aprender no ambiente online é igual à capacidade da pessoa de aprender no ambiente presencial. Isso hoje está mais do que provado. Se tu pegares as notas do ENAD, Exame Nacional de Desempenho Acadêmico, Exame Nacional de Desempenho do Estudante, que o Ministério da Educação promove a cada ciclo de 3 anos para um conjunto de alunos que se formam na instituição superior, independentemente do presencial e do EAD, as notas são quase equivalentes. O que é preciso fazer no EAD, e aí, Júlio, que eu faço uma crítica a muitos players de educação à distância, e aí é o ponto de vantagem que a Uniaselv tem, é quando o aluno precisa fazer uma prática, precisa fazer uma avaliação, precisa trocar ideia e tirar dúvidas com seu tutor professor, precisa do networking com os colegas da sala de aula para a troca de experiência, aí esse ponto não tem como você fazer online. Ele tem que vir para a sala de aula. Por que a Uniaselv, o nosso produto, e a razão de nós termos escolhido a Uniaselv para ser o nosso parceiro aqui no sul de Santa Catarina, ele diferencia das demais instituições. É o único player, é a única modalidade de ensino à distância em que o aluno vai para a sala de aula um dia por semana. Ah, um dia por semana é pouco? Bom, pode ser pouco, mas é um dia por semana que ele vai se encontrar com o profissional da área dele, ele vai se encontrar com os alunos das turmas dele, ele vai trocar ideia, ele vai fazer uma avaliação presencial, ele vai lá buscar o material didático dele, que são livros, não é material somente online. Então, essa ida, isso dá mais coragem, dá mais disciplina, ele troca ideias, ele troca dúvidas, ele apresenta dúvida, ele supre dúvida de um colega dele, ele se interrelaciona com colegas que trabalham em outros ambientes, portanto, ele cresce pessoalmente e profissionalmente. Então, esse ponto, eu faço uma aposta que o EAD, ele tende a crescer cada vez mais, porque, simultâneo a tudo isso que nós falamos, tem um avanço da capacidade tecnológica de permitir que a gente faça essa relação com um aluno que está no ambiente virtual dele, ou na casa dele, no ambiente de trabalho dele, enfim. E o professor está numa sala de aula trabalhando. Claro, hoje nós estamos somente no ambiente online em função da pandemia, né? Mas a previsão, né, que no estado de Santa Catarina e em todo o Brasil, com o avançar das vacinações, da imunização da nossa população, nós possamos voltar ao ambiente semipresencial já a partir do mês de agosto. Então, até julho permanecemos como estamos ainda nesse primeiro semestre. A partir de agosto, a Uniaselv retoma aquilo que sempre foi característica dela, de trazer o aluno para o ambiente presencial, pelo menos um dia por semana, e os outros 4 dias por semana ele faz o autoestudo na casa dele, no ambiente dele, com todo o apoio tecnológico e didático que a Uniaselv oferece para ele. Nesse ponto, o nosso EAD, sem fazer crítica aos demais, mas o EAD da nossa instituição tem esse grande diferencial, de permitir que o aluno possa fazer o seu autoestudo, mas simultaneamente trazê-lo para o ambiente presencial, para que ele conheça quem são os colegas dele, que ele conheça quem é o professor tutor dele, que ele viva um pouco do ambiente acadêmico universitário de forma presencial.
Unindo esses 3 pontos, né? A reunião do aluno, a tecnologia e o bom projeto pedagógico voltado para o online, nós conseguimos, dentro da Exucre Uniaselv, formar um profissional tão bom quanto formar um profissional no ambiente presencial. Porque assim como nós temos bons alunos no presencial, nós temos bons alunos no EAD. Temos maus alunos no EAD, temos maus alunos no presencial. Isso é característica do desafio que cada pessoa tem. Cabe à instituição oferecer uma boa condição tecnológica, acadêmica, de praticidade, com bons professores, um bom projeto pedagógico, né? Um bom processo, um bom projeto de uma régua de ensinar e aprender. Até porque, Júlio, ninguém aprende se ninguém ensina e ninguém ensina se ninguém aprende. Uhum. Professor, e a procura? Como é que está a demanda? A pandemia tem despertado maior interesse em buscar o nível superior? Como é que está a Exucre? Como é que estão os polos Uniaselv e Exucre aqui na região? Nós terminamos o ano de 2019 com 11 mil alunos aqui na região. Né? A Exucre presencial, o nosso programa de pós-graduação e os 8 polos de ensino à distância que nós temos nas cidades aqui no sul de Santa Catarina, né? Em Capivari de Baixo, Tubarão, Braço do Norte, Criciúma, Içara, Araranguá, Sombrio e aqui em Lauro Miller. Né? Nós terminamos com 11 mil alunos. No início da pandemia, em março do ano passado, nós tivemos um pequeno contingente que preferiram cancelar as matrículas. Olha, vamos parar, o medo foi muito grande, as incertezas eram muito grandes, as dúvidas, né, enormes e, infelizmente, não por culpa das autoridades, que também era novidade, né, a doença era desconhecida para as autoridades da área sanitária e da área da saúde, mas as respostas eram muito dúbias, né? Todo dia uma resposta diferente, todo dia um conceito diferente, todo dia uma instrução diferente para o enfrentamento da pandemia. Isso fez com que muitas pessoas, olha, vamos parar um pouco, vamos nos recolher. Muitas pessoas ficaram com grandes problemas em termos de orçamento familiar, né? Então elas não tinham mais como investir. Um membro da família perde o emprego, os outros da família têm que socorrer aquele membro que perdeu o emprego. Isso. E aí o investimento em educação, naquele momento, passou a ser uma despesa de educação. E aí, olha, vamos cessar investimentos e tudo mais. Nós chegamos a perder em torno de 1.000 alunos, né, no ano de 2020. Para surpresa nossa, muito agradável, uma surpresa muito positiva, né, já em novembro do ano passado, nós começamos a observar um novo desafio, uma nova postura do cidadão no tocante à educação. Eles começaram a procurar novamente a nossa instituição para retornar a sua matrícula aqueles que tinham cancelado, novas matrículas quem não tinha iniciado seus estudos ainda, a ponto de nós agora em 2021, mesmo ainda dentro da pandemia, né, mesmo estarmos com todo esse processo ainda de aulas online, via salas de aula virtual, nós devemos agora, até dia 15 de abril, quando se encerram os editais de verão, né, nós alcançarmos novamente os 11 mil alunos. Então, a Exucre e a Uniaselv, nós não perdemos alunos, não crescemos, não conseguimos crescer neste período de pandemia, mas mantivemos o número de alunos. Acho que, em razão de 3 fatores. Primeiro, a conscientização das pessoas, o fator mais importante, a conscientização das pessoas que mesmo no momento de pandemia, a vida não para, o mundo não para, é o momento de nos prepararmos, de nos requalificarmos, porque tão logo passar a pandemia, o mercado vai reagir, o mercado de consumo vai reagir, todo esse tempo parado nós vamos ter que recuperar, temos que avançar e recuperar o tempo perdido, ou seja, temos que avançar com o dobro da velocidade. Então, inúmeras oportunidades no mercado de trabalho vão surgir, no mercado de renda vão surgir, e aqueles que estarão preparados, qualificados, que tiverem mais competência, que tiverem habilidades apuradas para o exercício das suas atividades, vão ter a prioridade nesse novo cenário. Então, as pessoas estão criando essa consciência e voltaram a estudar. Então, nós vamos iniciar, nós estamos iniciando o ano de 2021 com o mesmo número de alunos no pré-pandemia, antes da pandemia, o que é tido pela nossa avaliação como um número excepcional. A segunda razão é pela tecnologia que nós adotamos, né?
o fato da Uniaselv, em momento algum, ter deixado o nosso aluno sem nenhum dia de aula, tanto no presencial, na Exucre em Criciúma, como a Exucre Uniaselv no EAD, sempre utilizando o recurso da tecnologia da informação, nós continuamos a abastecer o nosso aluno com segurança de conteúdo. Então, o aluno ele não precisou parar, ele não precisou cessar a sua vontade de fazer a sua graduação em função de que o conhecimento não chegava para ele. Não, nós conseguimos entregar o serviço. E o terceiro ponto que eu dedico é a essa conjuntura toda que nós passamos a viver nesse período todo, de em momento algum nós nos afastarmos, nós nos escondermos. Aí eu digo instituição Exucre Uniaselv, corpo de professores da Exucre e corpo de discentes, o nosso aluno. Mesmo com a pandemia, nós sempre tivemos pronto para enfrentar o processo, com responsabilidade, com obediência, com o cuidado das normas da vigilância epidemiológica, mas sempre enfrentando e apostando que dias melhores vão vir. E nós temos que estar preparados para esses dias melhores. Eu acho que esse conjunto fez com que as famílias do sul de Santa Catarina voltassem a acreditar que esses dias melhores estão logo, logo chegando e que é hora de nos prepararmos, nos qualificarmos para enfrentar esse novo período. Bom, eu conversei com o professor Everaldo José Tskoski, da Exucre Uniaselv, polo aqui em Lauro Miller, em toda a região sul do estado de Santa Catarina e, é claro, a sede da Exucre em Criciúma. Professor, mais alguma consideração? O senhor fica à vontade no final da nossa entrevista. Bom, finalizando, primeiro, Júlio, agradecer demais a oportunidade de poder participar do Júlio César 8h30, né, poder aqui falar um pouco sobre educação, sobre a nossa instituição e sobre a nossa vida pessoal, né? E dizer para todos os cidadãos aqui de Lauro Miller, uma aposta que a Exucre e a Uniaselv fizeram aqui nessa cidade. Implantamos um polo aqui, hoje estamos com esse polo aqui implantado, já fazem quase 5 anos, que quem ainda não iniciou o seu curso superior, quem quer iniciar o seu curso superior, faça esse desafio, invista em você, acredite em você, e inicie ainda este ano o seu curso superior na modalidade EAD, modalidade de ensino à distância, que, repito, pelo que nós conversamos aqui, tem a mesma qualidade do ensino presencial, depende de você. E, principalmente, tem a mesma legalidade. O diploma que você vai obter no ensino à distância tem a mesma legalidade, tem a mesma absorção pelo mercado de trabalho, igual o diploma do ensino presencial. O mercado de trabalho vai perguntar, vai fazer valer aquilo que você sabe, aquilo que você aprendeu. Se você sabe fazer alguma coisa, se você domina um conjunto de habilidades e competências, ninguém vai te perguntar aonde você fez a sua faculdade, onde você fez a sua graduação, se o seu diploma é presencial, se o seu diploma é EAD. Não, essa pergunta não existe mais hoje. O mercado de trabalho, o mercado de empreendedorismo, o mercado de oportunidade de geração de renda vai questionar e vai cobrar das pessoas pela habilidade e a competência que você tem. Se você souber fazer algo, faça. O compromisso da Exucre Uniaselv é justamente entregar isto, entregar para o cidadão este conjunto de habilidades e competências para que ele possa, com o seu próprio domínio, conquistar o espaço no mercado, conquistar o espaço no meio onde ele vive, tornar-se um cidadão profissional respeitado e um cidadão valorizado, para que ele possa intervir na realidade, no meio onde ele vive, e tornar a vida das pessoas mais felizes. Afinal, é para isso que nós estudamos. Okay. Né? É fazer com que as pessoas que têm o prazer de conosco conviver, tornar a vida dessas pessoas melhores. Então, fica o convite, ingresse ainda neste semestre, ainda dá tempo de fazer um curso superior na nossa instituição, na Exucre Uniaselv, aqui mesmo na cidade de Lauro Miller. Você não precisa se deslocar, sair desta cidade. Nós temos hoje a opção, mais de 100 de cursos, são mais de 100 cursos de opção de você poder fazer de forma online, não precisando ser da sua residência, aqui mesmo na cidade, nessa bela cidade de Lauro Miller. Um prazer estar aqui, uma boa noite a todos, Júlio, e somos sempre à disposição. Professor Everaldo, muito obrigado. Obrigado também. Júlio César 8h30 que agradece e convidar você para sintonizar conosco aqui no canal do YouTube, no Instagram, no Facebook, toda quinta-feira, às 8h30 da noite, Júlio César 8h30. Um grande abraço
Aproveita, deixa o seu likezinho aí, inscreva-se no canal, participe conosco e você já sabe, você pode ser o próximo convidado a estar aqui sentado conosco batendo um bate-papo. Grande abraço e até quinta que vem.